Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência é com a doutora Fernanda Mascaro. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange, tá tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos, espero que estejam bem também. E Quiz da Previdência mudando lei de aposentadoria toda hora, né, doutora? E hoje a doutora vai nos trazer uma dica importante para quem quer aposentadoria especial baseada na insalubridade com ruído, doutora, é isso? Como eu já falei em outra entrevista, é tanto tema, é tanta mudança. Mais uma que eu vi passar aqui de julgamentos que a gente vem trazer, porque foi uma decisão do STJ no tema 1083, que foi um tema muito importante. Porque essa questão do ruído para reconhecer como insalubridade é um tema muito controvertido. Houve mudança do decibéis máximo, mínimo da legislação, dependendo do ano. Então, é algo que causa muita polêmica. E aí, quando tem polêmica, onde é que você resolve o que é o certo ou não de aplicação dessa interpretação correta da lei? É lá nos tribunais, né? Então, o STJ, nesse tema 1083, ele tratou a respeito da metodologia para você auferir se aquele ruído do seu ambiente de trabalho é acima ou abaixo do nível de tolerância permitido para ser considerado como um agente nocivo à saúde. Porque hoje a legislação fala que até 85 decibéis não prejudica a sua audição e o trabalho não é especial. Mas passou desse nível, já é considerado um trabalho especial. Mas existe uma questão trazida sobre o nível de exposição normalizado. E aí veio uma controvérsia, porque é evidente que num ambiente que tenha máquinas e esses ruídos elevados, não é o dia todo que fica o ruído no grau máximo, no nível mais elevado. Tem uma variação conforme o tempo de funcionamento da máquina ou a forma como se está operacionalizando, tem uma variação. Então, quando as empresas de segurança do trabalho fazem análise desse nível, eles até indicam no formulário, que é denominado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, a variação do ruído durante toda a jornada de trabalho. Então, essa variação que sempre causou uma controvérsia. E aí? Qual é o nível que eu vou aceitar para fins de reconhecer ou não? Porque muitas vezes no laudo acabava indicando um nível, o menor nível, que era abaixo desse 85. Mas no nível mais alto, acima de 85. E aí? Como é que se resolve? É atividade especial ou não é atividade especial? Aí veio uma legislação falando desse nível de exposição normalizado. É como se fosse a média disso daí, considerando o tempo que ficava no nível mínimo e o tempo que ficava no nível máximo. E aí virou uma controvérsia, ninguém sabia sobre isso. E aí o STJ fez um julgamento a respeito disso para pacificar a interpretação dessa lei. Mas aí, doutora, né? O que fazer se o PPP e laudo técnico não mencionarem essa técnica? Então, o STJ, quando foi decidir isso, ele quis falar sobre essa questão da metodologia, que é esse nível de exposição normalizado. Porque muitas vezes o laudo não tinha essa informação, só constava essas variações. Então, na decisão, o STJ falou que se ausente essa informação, qual é o nível normalizado do ruído, deve ser adotado o nível máximo de ruído, porque significa que existe um ruído neste ambiente de trabalho que prejudica o trabalhador, né? A legislação tem que ser sempre aplicada em prol do trabalhador, não em prejuízo a ele,
tá? Porque é a parte mais fraca. Então, o STJ decidiu que se a perícia técnica judicial comprovar que era habitual e permanente essa exposição de ruído que chegava até aquele nível máximo que é prejudicial à saúde, era bom o julgador tem que aplicar o nível máximo, que é para proteger esse trabalhador e não aplicar o menor nível, porque o menor nível é quando o maquinário, por exemplo, não está em plena atividade, mas pressupõe que uma empresa em plena atividade é de se esperar que o ruído seja sempre no máximo, né? Então, o que fazer nessa questão? Se não está constando no laudo que teve essa metodologia de análise do nível de exposição normalizado, é para aplicar o nível máximo do que o perfil profissiográfico está indicando. Se o laudo está falando lá um nível mínimo e um máximo, é para aplicar o máximo. Mas por que esses novos critérios a partir do decreto 4.882 de 2003? Na decisão, o STJ até fixou que o quê? Só pode se exigir o INSS no momento de você apresentar esse PPP no pedido de aposentadoria a partir de 2003. Porque quando o governo editou esse decreto 4.882 em 2003, é que surgiu esse tal de nível médio normalizado aí, né? O nível de exposição normalizado. Antes disso, não se falava de colocar essa informação no laudo. Só indicava o ruído do ambiente. Normalmente, os técnicos de segurança do trabalho consideravam sempre o máximo. Porque se a empresa está em plena atividade, claro que os técnicos de segurança do trabalho não vai ficar lá o dia inteiro, das 8 às 18, por exemplo, que é uma jornada habitual, medindo o tempo todo. Ele pega um horário da plena atividade da empresa para fazer essa medição. Se isso deu ruído, por exemplo, de 95 decibéis em plena atividade, ele indicava esse nível. Aí veio essa legislação em 2003 falando, não, você precisa auferir o nível de ruído em várias etapas da atividade da produção. Então, não pode o INSS querer exigir que o laudo tenha esse NEM indicado no laudo, que é o nível de exposição normalizado, antes de 2003, porque não existia essa exigência. Como aplicar uma legislação posterior a casos pretéritos se não tinha essa exigência anterior? As empresas não tinham essa informação para fornecer. Aí, porque não tem essa informação para fornecer, o INSS estava negando. Então, o STJ falou, não é para negar, é para considerar aquele nível de ruído que está lá antes de 2003. Posterior a 2003, as empresas precisam, nos laudos técnicos, indicar esse nível de exposição normalizado. Mas muitas empresas não indicavam esse nível de exposição normalizado. Indicavam apenas o mínimo e o máximo, ou às vezes só o máximo, que muitas vezes acontece isso. Mas você pode prejudicar o trabalhador se não compete a ele fazer essa medição. É uma coisa que compete à empresa. De repente, o trabalhador pode ser prejudicado com isso. Então, esses novos critérios desse NEM, esse nível normalizado, somente a partir de 2003. E o STJ falou que se não tiver essa indicação, você não pode prejudicar o trabalhador. Porque não é ele que domina, não é ele que produz o laudo. Então, se não tem esse indicativo no laudo, você não pode prejudicar o trabalhador que quer aposentadoria. Deve-se aplicar o nível máximo em favor do trabalhador. Sem dados do NEM, né, o juiz pode utilizar o pico máximo de ruído? Não, até pode. Esse pico máximo de ruído é favorável ao trabalhador. Então, sempre é para o juiz
Após fazer uma perícia judicial, se tiver vários níveis de ruído e não conseguir chegar a esse nível normalizado, indicar o pico máximo desse ruído. O STJ agora deu essa diretriz para que o juiz possa decidir em favor do trabalhador, sempre aplicando o nível do pico máximo do ruído, porque se pressupõe que a empresa quer trabalhar na sua plena atividade, no máximo da sua capacidade. E no máximo da capacidade, se o pico máximo de ruído é aquele, e subentende-se que se o técnico segurança do trabalho emitiu um laudo dizendo que a exposição ao ruído era de forma habitual e permanente, os juízes têm que julgar em favor do trabalhador e aplicar o pico máximo do ruído e não aplicar o mínimo, porque o INSS quer sempre a aplicação do mínimo, mas o trabalhador merece uma proteção especial, porque na sua jornada está tendo essa exposição a um agente que prejudica a sua audição. Conversa com um trabalhador que fica trabalhando numa fábrica 25 anos a um ruído acima de 85 decibéis para ver se ele vai te ouvir sem você dar uns gritinhos com ele ou se você falar um pouquinho mais alto com o trabalhador. Ele não te ouve. Ele tem esse prejuízo da audição quando trabalha exposto aos ruídos altos. Quando você vai falar baixinho com ele, ele nem entende o que você está falando. Então, por isso que é importante você ter um advogado da tua confiança. Você está passando por esse problema aí, né? De insalubridade, né? Com ruído. Procura um advogado da sua confiança, que é muito importante, né? É importante porque o especialista vai entender toda essa evolução legislativa aplicada ao ruído quando se fala em insalubridade, para conseguir a prova necessária para você ter esse reconhecimento no INSS. Porque vale lembrar que a aposentadoria especial lá no INSS, você consegue se aposentar com somente 25 anos de tempo de trabalho. Então, veja como é importante você ter esse reconhecimento da atividade especial, da exposição a esse agente nocivo à saúde, porque você se aposenta mais cedo. Porque hoje, com a reforma, nós estamos falando só de aposentadorias por idade. Tem vários tipos. Tem vários tipos. Então, se você tem uma exposição essa, você consegue aposentar mais cedo. Obrigada, doutora. Semana que vem, né, nós estamos de volta com mais mudanças, que eu tenho certeza que toda semana tem, no Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.